o que é pior do que um flare-up no consultório é um flare-up em um dente que você fez o canal e que antes de você fazer o canal não tinha dor nenhuma. Esse talvez seja um dos piores cenários para a gente lidar ali numa saia justa com o paciente. É óbvio que a gente não quer que nenhum paciente nosso passe por uma situação de flare-up, que é esse quadro extremamente agudo pós-operatório. Então, na hora que passa a anestesia, o paciente mesmo estando medicado, você tendo medicado com dexametasona ou com já fazendo uma analgesia preventiva, uma dipirona, um Tylenol, esse paciente sente uma dor que você não consegue controlar facilmente e nem de tão imediato. E aí, quando esse tipo de quadro se instala em um paciente que não tinha nenhuma dor e que apareceu até o último momento com você falando, mas realmente eu tô com um problema de canal porque eu nunca tive nada nesse dente e tá ali, você olha e fala, poxa vida, tem necrose pulpar, tem uma lesão, uma periodontite apical crônica, assintomática, o paciente não tem nada, apesar de ter a lesão ali, nunca teve dor. E aí ele sai da consulta e não tem qualquer dor, tem um flare-up, realmente é uma das situações mais delicadas que a gente pode passar. Bem, então em função disso, vamos falar realmente o que funciona e o que não funciona para você evitar esse tipo de situação e de maneira bastante objetiva, tá? A gente não precisa inventar a roda aqui, ficar divagando demais, mas algo que pode até ter vindo na sua cabeça que está assistindo aqui, você deixa nos comentários, ou até pode ser que você já tenha usado isso como uma tentativa de prevenir a dor, que é pensar assim, pô, Fernanda, então, nesse caso, e se eu pegar e já fizer tipo uma profilaxia antibiótica no meu paciente, Pensando, eu não quero que ele passe por um flare-up, então eu já vou fazer uma profilaxia antibiótica e dou ali, 2 gramas de amoxicilina, aquela profilaxia que a gente faz em algumas situações bastante específicas, por necessidade mais sistêmica do paciente. Vou falar para você, não, a gente tem resultados na literatura e a gente tem também, se a gente pensar um pouco mais, fizer o raciocínio a respeito de níveis plasmáticos de antibiótico, quanto que você teria biodisponibilidade daquela medicação ali naquela microcirculação local e o tamanho de extrusão de bactéria que você pode ter, o quanto que isso daria conta ou não, realmente não dá conta, não influencia, não evita a ocorrência de um flare-up você fazer uma profilaxia antibiótica no seu paciente, no caso aí de uma necrose assintomática ou sintomática mesmo, ok? Não é isso. Então, se não é isso que funciona, se você já teve essa ideia, então não vai gastar cartucho à toa, não vai usar antibiótico quando você não precisa, porque senão depois, na hora que a gente precisa, o antibiótico fica cada vez mais difícil aí da gente poder ter um máximo de eficácia dele. Então, o que funciona? Funciona muito mais os cuidados simples que você vai ter durante o preparo dos canais. Então, no caso de necrose, a gente está falando de um caso supercontaminação ali intracanal, aquele biofilme intraradicular, você vai fazer o quê? Pensa na questão da física associada à microbiologia, certo? Então você quer extruir o quanto menos debris possíveis por aquele forame. Para fazer isso, você vai fazer uma descontaminação progressiva, você só vai mexer numa região depois de ter limpado a região anterior. Então a gente está falando o quê? Estamos falando até antes de você botar lima no canal. Estou falando aqui, isolou esse dente, está lá com a câmara pulpar exposta para você começar a trabalhar com lima dentro do conduto. Antes de mais nada, preencha aquela câmara com a sua substância química auxiliar. Eu, no caso, uso clorexidina 2% gel. Deixo ali um tempo de ação, 30 segundos, show de bola. Se você usa hipoclorito, usa da mesma forma e depois lava aquilo ali com soro. E aí sim você vai colocar novamente a substância química auxiliar para quê? Para começar a mexer com a lima dentro do conduto. E esse cuidado, especialmente do começo, que você vai falar, pô, Fernanda, você está exagerando daí. Não, pensa comigo. Quando você isola o dente, e quando você está com eventualmente com aquele acesso feito, sem isolamento, então entrou saliva, entrou tudo, você tem bactérias ali, você tem não só bactérias, você pode ter fungo, você pode ter vírus, pode ter qualquer outra coisa que normalmente não seriam patógenos, que por conta própria, fala, opa, deixa eu participar aqui dessa infecção endodôntica, deixa eu me meter aqui no meio, nem entrariam ali. Então você carregando coisa que nem entraria nessa infecção, você pode gerar ali um desbalanceio daquela microbiota, que tá, vamos pensar, não estão pensando aí no intracanal, estão pensando que isso você vai não só entrar no canal, mas extruir eventualmente esse conteúdo
para a região periapical e aí tá feita a bagunça, né? O tanto de interações microbianas que você tem associado ali com resposta de hospedeiro, aí você ir numa região, né, que ela tá ali assintomática, mas ainda assim você tem o sistema de defesa do hospedeiro apostos ali na região, vai estar exposto com total acesso àqueles patógenos que podem estar entrando, e aí sim você pode desenhar um quadro bastante tenso. Então, lembra, descontaminou? Primeira coisa. A segunda coisa para você evitar não é só assim, poxa, beleza, tô atuando aqui então um pouquinho por vez. Limpei a câmara, limpei o terço cervical, limpei o terço médio, limpei o terço apical. Qual que é o outro ponto que gera bastante extrusão? Se você pegar e fizer um protocolo de irrigação deficiente. Protocolo de irrigação, a gente tem dois pontos principais. A gente tem o momento da substância química auxiliar, que é a clorexidina 2% gel, ou o hipoclorito em diferentes concentrações, ou até o EDTA, que né, no seu momento final tem outra proposta, mas essa parte de uma substância química né, ativa e com ação antimicrobiana e outras ações aí também associadas, isso é no momento em que você está trabalhando com o instrumento dentro do canal. A partir do momento em que você está atuando né, sem o instrumento, ou seja, está fazendo uma lavagem né, dentro do conduto, nessa hora eu estou usando o quê? Eu estou usando uma solução irrigadora. Então, entre as trocas de lima que eu produzi ali, ou debris contaminados, né, que eu estou raspando paredes de um canal necrosado, ou até mesmo com o EDTA, que eu estou quelando o cálcio, eu estou conseguindo aqui desobstruir túbulos que estavam obstruídos com o smear layer, né, e esteja agitando essa solução ou não, mas eu preciso daí remover isso daí, eu vou remover com uma solução irrigadora. E solução irrigadora é aquela que a gente tem um foco muito mais numa limpeza mecânica. Então essa limpeza mecânica eu tenho ela realizada de forma muito melhor se eu consigo trabalhar com uma substância que eu não tenho tanta preocupação a respeito da sua extrusão. Obviamente não estamos falando de uma extrusão onde o colega travaria uma agulha de irrigação dentro do conduto e irrigaria. Claro que a gente não está falando disso, porque aí você não vai extruir só a substância, né? Um mínimo de substância que é prevista a extrusão fazendo uma boa lavagem desse conduto, mas se você trava a agulha dentro do canal, você vai extruir num volume muito maior, não só o próprio irrigante, como também qualquer debris que esteja ali, ele não vai voltar, né, num fluxo-refluxo quando você coloca solução irrigadora e você tem uma ponta de sucção logo ao lado, você já está lavando aquele conduto. Se você travar, qualquer substância vai dar ruim, com certeza, aí no pós-operatório, certo? Mas então se você tem né, essa clareza desses dois momentos no protocolo de irrigação e você executa de maneira adequada, especialmente a parte da solução irrigadora, que é a hora que você vai lavar aquelas raspas de dentina produzidas, se você está lavando né, com soro ou eventualmente pode ser que você fale, Fernanda, mas eu uso hipoclorito como substância química auxiliar e eu uso hipoclorito como solução irrigadora. Tudo bem, se você acredita que você faz uma boa lavagem com esse hipoclorito entre as trocas de instrumento, né, minimizando a extrusão, ao mesmo tempo em que você consegue uma remoção muito legal, muito adequada dessas raspas de dentina, tá valendo também, certo? Mas então são esses os pontos principais que sim fazem diferença na ocorrência de um flare-up depois, naqueles casos em que você tem uma necrose pulpar instalada, você tem uma periodontite apical crônica, eles têm uma lesão que você está vendo, mas o paciente não tem sintoma, certo? Então, cuida dessa parte aí que está muito mais no nosso controle do que pensar em estratégias que eventualmente realmente não têm embasamento, não funcionam para essa proposta, como seria aí o suposto uso de uma medicação antibiótica profilática, tá ok? Deixe seu comentário aqui pra gente, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, faz inscrição aqui agora e a gente se vê muito em breve. Um grande abraço, um grande beijo.